O que acontece quando ocorre um desagrado? Então, quando um parceiro, por exemplo, quando o marido, ele comete algo que desagrada a esposa, por exemplo, uma traição. Ocorreu aí um desajuste, né? Um desequilíbrio da relação. E aí o que recebeu o desagrado, por exemplo, a esposa que recebeu a traição, ela vai se sentir inocente e inclusive superior àquele que praticou o desagrado. E o que precisa acontecer? Para não permanecer esse desequilíbrio, esse desnível, essa hierarquia, porque ela pode dizer assim: eu não vou descer ao nível dele, eu não vou sujar as minhas mãos, tudo no sentido de se manter aqui em cima, maior que ele, mas isso não é positivo para a relação. E como que então que deve ser feito para reequilibrar essa relação do casal? Então, se o marido comete algo que desagrada a esposa pode dar o troco. Mas o troco tem que ser um pouquinho a menos do que foi o desagrado. Então ele vem e comete um ato, ela vem e dá o troco, mas ela dá um pouquinho a menos. E aí ele sente esse troco e ele vai retribuir esse troco, mas ele vem e dá um pouquinho a menos do troco que ele recebeu dela. Ela vem e dá um pouquinho a menos, dá um outro troco um pouquinho a menos. E eles vão assim, descendo, né? Um pouquinho a menos cada um, até que eles voltam a restabelecer o equilíbrio. Eles voltam a estar no mesmo nível, porque ambos foram dando o troco um pouquinho a menos. Por que precisa ser sempre um pouquinho a menos? Porque se for na mesma proporção ou superior, aí vira vingança, aí não é troco. Então há essa diferença, né? Há uma linha tênue aí. É possível que a gente dê o troco na relação, até para reequilibrar a relação, porém esse troco ele não pode ser maior do que o desagrado, ele deve ser menor, a fim de reequilibrar a relação do casal, tá? Vou dar um exemplo de troco. Então vamos supor que o marido ele se envolveu numa relação extraconjugal e aí a esposa quer dar um troco. O que ela pode fazer para dar o troco? Ela pode, por exemplo, comprar um vestido caro, né? Que ela já queria comprar, mas o marido dizia que era caro demais. Ela pode fazer uma viagem sozinha, né? Uma viagem que eventualmente eles estavam conversando de fazerem juntos, ela pega e vai sozinha, né? Então é alguma coisa assim, mas que seja menor do que o desagrado, né? O que ela recebeu do marido, tá? Então pode haver. E ainda com relação ao troco, o que é importante dizer aqui para vocês? Quando o casal, né, começa nessa situação de um dar o troco até eles se reequilibrarem. Quando a relação volta ao seu equilíbrio, ou seja, volta a se reequilibrar, se reequilibra, o casal ele deve esquecer o que foi. Então tudo bem, ele traiu, ela veio, deu troco, tal, pronto, reequilibrou. O casal não pode, portanto, ficar voltando para o passado para ficar remoendo aquelas questões novamente, porque aquilo está decidido, está resolvido entre eles. Então, coloca ali uma pedra em cima, passa uma régua e vida nova que se reinicia do zero, como se tivesse zerado aqui o placar, tá? Então precisa haver essa consciência. Volto a dizer, quando um recebe o desagrado, mas ele fica aqui nessa posição de inocente e fala, eu não vou dar o troco, eu não vou fazer nada, né? Ele se sente superior, tá? E aí a relação continua desequilibrada. Então é importante haver sim o troco.
mas que seja menor, a fim de não ser uma vingança. E quando se dar o troco, se restabelecer o equilíbrio da relação, portanto zera, fica 0 a 0, e aí a hora que zerar aqui, então eles começam novamente o processo do dar e do tomar em prol do crescimento da relação, ok?